Aloha, tudo bem com vocês? Tô voltando aqui para falar mais de Ho'oponopono e hoje eu quero dizer para vocês como que o Ho'oponopono pode ajudar com as nossas crenças que estão limitando, que estão desatualizadas, que estão bloqueando a gente de seguir a nossa vida. Como eu falei lá no outro vídeo, a vida é pedagógica e ela vai levantando bandeiras, vai dando sinal de alerta, de acordo com as pessoas que a gente vai encontrando no caminho, com as situações, vai refletindo o que está no nosso interior que a gente precisa curar, que a gente precisa olhar. Como Ho'oponopono significa corrigir um erro, tornar certo, essa prática havaiana é a oportunidade que a gente tem de corrigir esses erros de pensamento, de repente lá na raiz desse desafio que a gente está vivendo. A Morna, como eu disse no outro vídeo, ela ressignificou o processo do Ho'oponopono. Ela abriu a possibilidade de uma comunicação direta da nossa luz interna com a luz maior. Ela deixou esse legado aí. E foi tão bonito isso que ela fez que ela chegou a receber o título de Tesouro Vivo do Havaí. Porque ela desenvolveu realmente uma profunda conexão para a gente limpar essas memórias, esses barulhos mentais e abrir espaço para que a nossa luz divina tome conta e a gente possa seguir o nosso caminho através das inspirações, através das bênçãos. Segundo a Morna, todos nós somos repletos de memória, que criam desconfortos, aqueles barulhos mentais que ficam pulando na nossa mente, de medo, de insegurança, de estresse, de ansiedade. Todos aqueles tormentos que nos afastam da nossa paz. E no fundo, você pode fazer Ho'oponopono para dinheiro, para emagrecer, para estudar, mas o Ho'oponopono que está por trás é alcançar a sua paz interior. A paz do eu. A minha paz eu lhe dou, a minha paz eu deixo com você. Não a paz do mundo, mas somente a minha paz, a paz do eu. A oração que a Morna fez sobre a paz do eu. Como é que uma curandeira runa lá do interior da Havaí ficou conhecida pelo mundo, recebeu esse título? Como é que isso tudo foi acontecer? Foi o Joe Vitale que foi o responsável por divulgar mundialmente o trabalho do Dr. Heal Len. Para quem ainda não conhece a história do Dr. Len, que conheceu o Ho'oponopono nos seminários da Morna, depois que ele começou a praticar, ele foi convidado para trabalhar num hospital penitenciário psiquiátrico do Havaí. E por ser um local bem pesado, onde estavam lá os criminosos que sofriam de doenças mentais, em regra geral não parava psicólogo naquele cargo. Aliás, as pessoas que trabalhavam no hospital faltavam muito, ficavam doentes, não queriam trabalhar, não tinham realmente comprometimento. Aliás, elas tinham medo, porque elas caminhavam pelos corredores com as costas encostadas na parede, sabe? Com medo dos pacientes de serem atacados, de sofrerem maus tratos. E mesmo assim, o Dr. Len aceitou o trabalho. Já conhecia o Ho'oponopono, já tinha passado pelos seminários da Morna, só que ele pediu uma ressalva. Ele teria que ter uma sala e ele trabalharia dentro dessa sala. O Dr. Len nunca esteve, nunca viu, nunca ficou cara a cara com nenhum paciente daquele hospital. Ele entrava nessa sala, ele lia os prontuários, ele lia a descrição do que aquele indivíduo tinha cometido e ele fazia Ho'oponopono. Ele limpava nele o desconforto causado pelo que ele sentia em relação àquilo que estava lendo. Ele se responsabilizava pelos sentimentos que ele vivenciava ao ler os prontuários. Com isso, enquanto ele fazia essa limpeza desse desconforto, as coisas começaram a modificar. Aquele ambiente começou a ficar mais leve. Depois de alguns meses, aqueles funcionários já começavam a querer trabalhar. Aqueles pacientes que precisavam ficar acorrentados já podiam caminhar livremente.
Aqueles outros que eram fortemente medicados já começou a terem suas medicações reduzidas, pintaram aquele espaço, colocaram plantas. E o negócio foi tão sério, ficou tão bom, que aquela ala daquele hospital fechou. Porque chegou no momento onde tinha mais funcionário do que paciente. Salvo engano, 2 ou 3 só não receberam alta. Todos os outros receberam. E isso chamou a atenção da imprensa do Havaí, foi uma comoção muito grande. O Joe Vitale foi atrás do Dr. Lane. E quando perguntaram para o Dr. Lane, como é que você fez isso? Como é que você fez? Qual foi a mágica? Ele disse, eu simplesmente estava curando em mim aquela parte que eles haviam criado. Ou seja, ele simplesmente limpava o que ele sentia em relação ao que ele lia sobre aqueles pacientes. Ele assumiu a responsabilidade pelos sentimentos dele. Tudo que a gente sente quando vê algo, tudo que a gente sente quando escuta algo, tudo que a gente sente quando toca em algo, quando experimenta algo, é da nossa responsabilidade. Tudo que eu não gosto, que eu sinto, é da minha responsabilidade de curar. O problema não está fora de mim. Quando eu paro e começo a prestar atenção nisso, eu começo a agir com o que eu estou sentindo. Eu sei que isso é difícil da gente entender. Não é fácil. De aceitar também não é fácil. De vivenciar, então, é mais difícil ainda. Porque é muito mais fácil a gente colocar e encontrar a culpa do outro, a culpa da situação, a culpa no passado, a culpa. É muito mais fácil, é muito mais simples. A gente sempre consegue justificar o nosso lado racional. Mas não é assim, eu preciso assumir a responsabilidade. E para o Ho'oponopono, só o amor cura. E quando eu vou me nutrindo desse amor, que eu começo a beber dessa fonte, eu começo a melhorar as coisas à minha volta. E essas memórias? Como é que são? De onde é que vêm essas memórias? Que crenças, que memórias são essas que me trazem esse dissabor? A nossa mente está o tempo todo tagarelando, né? Tá trazendo pensamentos para a cabeça, tá validando crenças, está buscando resposta, tá querendo justificar, tá comparando. O tempo todo, não para. E muitas vezes essa falação faz nascer em nós sentimentos desconfortáveis, que são as nossas memórias borbulhando, às vezes de forma incontrolável dentro da gente. E na maioria das vezes, isso acontece porque algo de fora despertou o que já estava aqui dentro. Quando eu tenho essa consciência sobre o que eu estou pensando, fica muito mais fácil entrar em ação. Quando eu me coloco como observadora dos meus pensamentos, fica mais fácil para eu começar o processo de mudança da minha realidade. Dessa forma, assim, de fora, de cima, eu consigo me desassociar do meu pensamento de desconforto. Me coloco numa posição de observadora. Pensando lá, observando a Elisa lá tendo desconforto. Como se eu estivesse vendo um filme onde eu sou a protagonista desse filme. Eu tô lá naquela tela vivenciando aquele desconforto, aquela raiva. Ok, tô vivenciando aquela raiva. Isso é muito poderoso. Você ser o observador. Ver a situação desassociado. Aliás, esse é um segredo bem legal, tá? Vamos fazer um parêntese aqui. Toda vez que você estiver vivendo uma situação boa na sua vida, com pessoas importantes, lugares importantes que você gosta, que você ama, esteja presente, veja, ouça, sinta, respire aquilo, deixe aquilo borbulhar na sua célula, para aquilo ser armazenado, se associa, esteja presente, traz isso com você, coloque isso no seu corpo. Por outro lado, quando você estiver vivenciando uma situação de desconforto, sai, se desassocia, se coloca como observadora.
Assim você não fica fomentando, não fica alimentando aquilo dentro de você. Vai ser mais fácil passar pelaquele problema, passar pelaquele desafio, pelaquele desconforto. Voltando para as nossas crenças, que são um atrator, e se eu tenho boas crenças, crenças empoderadoras, eu acabo atraindo um caminho bom, um caminho próspero, amoroso, grato, um caminho que está buscando aí uma elevação. Agora, por outro lado, se as minhas crenças estão desatualizadas, eu crio uma realidade limitada. Porque mesmo de forma inconsciente, essas crenças, elas acabam funcionando como um imã, puxando tudo. E isso vai atrair uma série de comportamentos, uma série de falas, de linguagens que vão me colocar para baixo. Vai atrair circunstância, vai atrair pessoas, vai gerar comportamentos e vai criar um cenário que alimenta, irriga e reforça ainda mais essa realidade limitada, essa realidade que está me enfraquecendo. Na verdade, né, que a gente fica validando na nossa mente, essas ideias que a gente cria por coisas que a gente viu, que a gente ouviu, que a gente chegou em conclusões, com o tempo, de tanto a gente colocar luz naquilo, acaba virando uma verdade absoluta, acaba virando uma crença. E se a gente não repara, se a gente não para enxergar onde que a gente está focando os nossos pensamentos, onde é que a gente está? Onde a gente está indo só? A gente não sai desse lugar. Porque mesmo inconscientemente a gente vai buscar esse caminho. Então, muitas vezes a gente tem que parar e se colocar como observadora da sua vida. Em que eu acredito? Eu, Elisa, comigo, no espelho, olhando para mim, o que eu acredito? E pensar que a gente não vê a figura completa. Eu, você, cada um de nós, a gente vê a realidade que é criada através dos nossos pensamentos. E, em regra geral, a gente se sente só confortável com aquelas situações que confirmem as nossas crenças. A gente se sente bem com aquelas pessoas que são compatíveis com a nossa verdade, com situações que validam a veracidade das nossas ideias. Isso é bom? Depende. Como é que está a sua realidade? Se você cultiva na sua mente pensamentos que têm a ver com o seu propósito de vida, sabendo que virão desafios, que você tem que evoluir e que você está aproveitando as situações da vida para isso, você vai criar um mundo à sua volta dessa forma. Aí é bem legal. Porque você vai buscar situações que te impulsionem, vai buscar saídas, buscar um recurso para vencer aquele desafio. O problema é quando os barulhos que estão ali, gritando na sua cabeça, aquelas memórias que estão borbulhando, tomam conta da sua mente. E aí cria pensamentos desconfortáveis, pensamentos que te paralisam. Com essas memórias vindo à tona, fica validando coisas negativas que podem até ficar sendo somatizadas e que só virá um problema, uma doença. E aí você vai ter uma vida limitada, uma vida enfraquecedora, uma vida que não vai te levar onde você quer. Quando a gente começa a sentir esses dissabores, é como se a gente tivesse um baú aqui dentro. E aí a nossa criança interior abre e começa a pipocar esses sentimentos dentro essas emoções de dentro desse baú. Ela abre e joga o medo, joga a raiva, joga a insegurança, joga a ansiedade, joga a impaciência. Isso são as nossas memórias que estão ali guardadas no nosso inconsciente, vindo à tona, por conta daquela situação que a gente vivenciou. Agora, se a gente se coloca como observadora e começa a limpar isso, a gente começa, de acordo com o Ho'oponopono, a abrir espaço para a luz divina. Elisa, então como é que essas memórias foram parar nesse baú, pelo amor de Deus? Bom, elas podem ter ido parar aí através das suas experiências, do que você presenciou, do que você ouviu, das conclusões que você chegou, das situações e dos fatos da sua vida podem ter levado a colocar essas memórias aí. Ou então, essas memórias foram parar aí por serem memórias hereditárias. Elas vêm passando
pelas experiências vividas pela sua família. E de repente você vê ou sabe de um caso, de um fato que aconteceu com algumas gerações daquela família. Algumas mulheres daquela geração, daquela família, aconteceu essa situação, alguns homens. Ou ainda essa memória pode estar aí por conta de outra vida que você teve no passado. Porque, afinal de contas, o Ho'oponopono é uma filosofia reencarnacionista. Então, esse baú de memórias que está aí dentro de você, ele pode ter sido preenchido pelas suas experiências de vida, pelas suas experiências de vida passada, pelos sentimentos dos seus pais durante a sua gestação, pelas suas interpretações feitas ao longo do caminho, pelas convivências, pelos estímulos, por tudo isso que você viveu. Isso tudo pode virar memória. Isso tudo pode se tornar a lente que você está vendo a realidade. Só que, gente, mais uma vez, nós não vemos a figura completa. Essas memórias que a gente vê a realidade através dela, dos nossos pensamentos, das nossas crenças, elas distorcem a realidade do mundo à nossa volta. A nossa mente mente. Então, por isso que é preciso a gente liberar o julgamento, a gente liberar aquelas memórias. Porque, na verdade, não importa como é que elas foram parar ali. O que importa é o que você vai fazer agora que você tá com essas memórias aí. Aquela história do sapato na parede. Na sala de aula, uma sala limpa, toda bem pintada, um dia os alunos chegam e aí tem uma marca de sapato na parede. E aí começa a discussão, quem que sujou a parede, quem que sujou, fui eu, não foi você, foi eu, foi você, arruma uma justificativa. Gente, para tudo. Não importa como essa memória foi parar aí. Se foi dessa vida, se foi da vida passada, se veio na sua cadeia hereditária, não importa quem foi que sujou a parede. Sabe o que importa? Você tomar a decisão se você vai limpar ou não. Sabe o que importa? Quem vai pegar o pano e vai limpar essa marca de sapato na parede. Quem que vai abrir espaço dentro de você para a inspiração divina mergulhar e te guiar? Quem que vai deixar essa parede limpinha e bonita? Eu comecei falando que a vida é pedagógica, que a gente vê nos outros, o reflexo das nossas memórias que estão no nosso inconsciente, que a gente precisa limpar. E é isso. Quando a gente conhece essa realidade, quando a gente sabe que a gente pode desfrutar dessa ferramenta chamada Ho'oponopono e começar a limpar esses barulhos mentais, silenciar esse barulho que está te tirando a paz e abrir espaço para que a nossa luz divina se alimente e seja fortalecida por uma luz maior, a gente consegue vivenciar a nossa paz. Então, no primeiro sinal de desconforto que você sentir, você precisa compreender que ali, ó, é uma bandeirinha vermelha, é uma memória pescando, ela tá te mostrando que tem algo para ser limpo. Não precisa ficar investigando o que eu tenho que limpar. Sentiu o desconforto, começa a limpar. Essa é a importância da limpeza constante de pensamentos. Da gente purificar continuamente os filtros que a gente percebe a realidade. Isso tem que fazer parte da sua rotina. Para isso, o primeiro passo é você tomar a decisão de limpar. Sair realmente do papel de vítima, do papel de julgador, de ficar validando aquele desconforto. Tem gente que dá luz para a sombra, que fica dando ibope pro problema, fica contando, fica remoendo. Chega, muda isso. Então eu tenho uma dica que eu vou deixar hoje para vocês. Se olha você com você mesma dentro do seu olho, diante do espelho, e se pergunta: eu estou disposta a mudar a realidade dos meus pensamentos? Eu estou disposta a mudar a forma como eu percebo a minha realidade? Com o coração aberto, faz essa pergunta. E percebe. Percebe o seu rosto. Se há alguma assimetria na sua fisiologia. Percebe se você sente alguma coisa na sua mão, no seu estômago, no seu coração. Vai repetindo todas as manhãs. Se olha no espelho e se faz essa pergunta. Será que você está disposta a tomar essa decisão de mudar a sua realidade? Assim você vai começar o movimento.
vai começar a despertar para esse novo caminho. Eu vou adorar saber se você fez. Comenta se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos de Ho'oponopono. Um grande beijo. Aloha!